Mesmo sem o laudo comprovar que Rafael Ramos usou a palavra macaco ao se dirigir a Edenilson, a segunda delegacia de polícia de Porto Alegre deverá indiciar o lateral direito corintiano pelo crime de injúria racial. E a explicação do delegado de o porquê o indiciamento vai acontecer sem haver um laudo pericial que comprove o fato, a gente vai trazer aqui nesse vídeo. Também com bastidores de Edenilson, como que o MEI está se comportando em relação a tudo o que aconteceu há algumas semanas nesse jogo no Beira-Rio. A gente explica tudo agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Hoje não é bem futebol, tá? Pauta policial que existe também aqui no canal, no nosso acompanhamento, principalmente porque reflete diretamente no dia a dia do Internacional e em especial no dia a dia de um dos principais jogadores do elenco, que é o Edenilson. O caso da suposta injúria racial cometida pelo Rafael Ramos na partida entre Inter e Corinthians no Beira-Rio ainda tem desdobramentos. A gente trouxe há 3 dias atrás o laudo do IGP, o Instituto Geral de Perícias, que apontou que não houve uma conclusão sobre o que disse Rafael Ramos naquele lance da disputa de bola no segundo tempo de partida no Beira-Rio. Bom, mesmo com o laudo inconclusivo, a segunda delegacia de Porto Alegre irá optar pelo indiciamento do jogador. E o que significa esse indiciamento? Significa que a polícia aponta que há indícios de que o jogador tenha cometido o crime. Não há provas contundentes, tanto que, se houvesse, era caso da polícia até pedir a prisão preventiva ou a prisão temporária do jogador, o que não é o caso, há apenas indícios. E há uma argumentação do delegado responsável pelo caso, que é o delegado Roberto Sarragoff, de o porquê o jogador será indiciado, tá? Primeiro eu preciso explicar, Roberto Sarragoff, perdão, é o nome do delegado. Primeiro eu preciso explicar para vocês a questão dos laudos, tá? Existem 3 tipos de laudos que surgiram ao longo dessa história. E como que surgiram esses laudos? Bom, aconteceu o fato, o que a polícia fez? Encaminhou para o IGP, que é um órgão oficial e público, tá? Para que o IGP desse um parecer que iria embasar a denúncia ou indiciamento ou não indiciamento da Polícia Civil. Seria o IGP que iria basear através do seu laudo, embasar através do seu laudo. Bom, paralelo a isso, laudos extraoficiais surgiram. Por exemplo, no dia seguinte, um perito deu entrevista para a Rádio Gaúcha, afirmando que, analisando as imagens, poderia ter certeza de que o Rafael Ramos falou a palavra macaco. No mesmo dia, outro instituto de perícia deu uma entrevista para a Rádio Guaíba, afirmando que, na análise, comprovou que o Rafael Ramos não falou a palavra macaco, disse outra palavra, que na verdade é o caralho. Eu vou falar aqui pela liberdade do jornalística, né? O que acontece a partir disso? Obviamente, a defesa do Rafael Ramos, acompanhando a entrevista desse Instituto de Perícia, contratou esse Instituto de Perícia para que ela o entregasse para a defesa do Rafael Ramos o laudo que comprova, em tese, que o Rafael Ramos não falou a palavra macaco. Obviamente, a defesa do Edenilson, acompanhando a entrevista do perito que afirmou que houve a palavra macaco, contratou um instituto de perícia que disse isso para que entregasse um laudo que comprovaria que houve a palavra macaco. Mas todos esses laudos são extraoficiais e contratados pelas defesas dos jogadores. Obviamente, não tem um poder legal tão forte assim. A que vale é a do IGP. Só que a do IGP apresentou um laudo inconclusivo, que nem tira do Edenilson, nem tira do Rafael Ramos a culpa, tá? Porque não diz que o Rafael Ramos não falou, nem coloca no Rafael Ramos a culpa, porque não diz que o Rafael Ramos falou. O IGP se absteve, tá? E aí a polícia faz o indiciamento com base em outras provas. Segundo o delegado, o Roberto Sarragoff, os depoimentos do momento do fato no estádio, as versões desencontradas do jogador na noite do ocorrido são indícios de que pode ter acontecido o crime de injúria racial. E aí ele oferece o indiciamento do jogador pelo crime de injúria racial. Agora, com esse indiciamento, a Polícia Civil vai encaminhar
para o Ministério Público, que vai investigar, vai apurar mais o fato, vai ouvir todo mundo para apurar se oferece ou não a denúncia para que o caso seja julgado, tá? E que o Rafael Ramos vire réu pelo crime de injúria racial. Não é uma condenação, não é sequer uma denúncia, é um indiciamento da Polícia Civil, que faz o seu papel de oferecer, tem indícios aqui, investiga o Ministério Público, e aí o Ministério Público investiga e vê se oferece denúncia ou não. Esses são os ritos processuais, e é isso que vai acontecer a partir de agora. O Edenilson acompanha de perto a situação, ele contratou esse laudo pericial que vai afirmar que houve a palavra macaco, e aí vai caber ao Ministério Público analisar esses laudos também, fazer o perícia do laudo, não sei, caberá ao Ministério Público investigar para saber se oferece ou não a denúncia contra o Rafael Ramos. Mas o Edenilson está muito sentido com essa história, tá? E ele não engoliu muito bem. Tanto que os protestos dele nas redes sociais foram muito veementes quando saiu o laudo inconclusivo sobre o que disse o Rafael Ramos. Porque na ideia do Edenilson, na cabeça do Edenilson, o laudo ia comprovar o que ele ouviu dentro de campo, o que ele afirma ter ouvido dentro de campo. Então ele sairia, inclusive com a imagem tranquila desse episódio. Existiu e existe muita contestação em cima do Edenilson, pelo fato de não haver uma prova de que o Rafael Ramos falou o que falou, não haver uma prova do IGP. O Edenilson ficou chateado com isso, porque ele tem certeza e ele garante que ouviu o que ouviu. E por isso foi atrás, e por isso protestou tanto, e por isso foi atrás do Rafael Ramos. Mas é uma situação que agora vai ficar para o Ministério Público investigar. O inquérito da Polícia Civil, ele já deve ser fechado no início da próxima semana. E a gente aguarda os próximos capítulos, mas é um assunto que vai se alastrar, não está fechado, e está bem difícil da gente saber de verdade o que aconteceu. Uma pena que o laudo não pôde mostrar isso, né? Para fechar, deixa eu dar um recado para você sobre a Primes Negócios. Clica no link que vai aparecer aqui embaixo nos comentários, que tu abre uma conversa de WhatsApp com os caras e chama eles se tu precisa de um empréstimo consignado, se tu quer antecipar o teu FGTS, o dinheiro que está lá parado, ou se tu ou conhece alguém que é beneficiário BPC e LOAS, porque foi aberto agora uma margem de empréstimo de R$ 16.800 para quem tem esse benefício, que é um valor pequeno que se recebe desse benefício, mas o valor descontado da parcela também é pequeno, é proporcional dentro das autorizações do governo federal, então não tem risco do cara se embolar em dívida, tá? Para ter esse empréstimo de R$ 16.800. Clica no link, conversa com os caras, ouve as taxas que eles têm para oferecer para vocês, que tem bom negócio ali saindo com certeza, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!